Graças e paz para a igreja, graças e paz para você que está assistindo conosco. Pode se sentar. É bom poder estar aqui novamente, estarmos juntos adorando o Senhor, engrandecendo o nome dEle. Eu pretendo ser breve, mas eu queria refletir com você em cima dessa palavra. Se você puder, abra aí em Provérbios 4. O livro de Provérbios é um livro que eu gosto bastante e que, por hábito, por ele ser um livro curto, eu consigo ler pelo menos um capítulo diariamente. Isso, para mim, é interessante enquanto devocional. E há muito tempo, já acostumado com isso, eu não tinha percebido um detalhe desse versículo que a gente vai ler. Provérbios 4, versículo 7. Você que já abriu, diz assim: o princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Eu vou ler novamente com você. Provérbios 4, versículo 7. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o conhecimento, o entendimento. Por muito tempo eu li essa passagem, e ela é uma passagem muito simples, mas que é importante para a nossa postura no dia a dia. É importante para a gente nas nossas dificuldades. Ela é essencial quando a gente passa por alguns obstáculos, quando a gente não tem algumas respostas, quando a gente enfrenta alguma situação que para nós ainda é uma situação nova. E Salomão ele está ensinando para quem lê que o princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. E depois você pega e adquire entendimento, com tudo que você possui. Porém, quando eu fui ler essa mesma passagem na Bíblia judaica, está escrito dessa forma: o princípio da sabedoria é: busque sabedoria, e, quando a obtiver, busque discernimento. Vou ler novamente com você. O princípio da sabedoria é: busque sabedoria, e, quando a obtiver, busque discernimento. Você conseguiu perceber a diferença? Em uma, até certo ponto, a gente entende que o princípio da sabedoria é buscar a sabedoria. E sim, com tudo que nós temos, buscar então o entendimento. Porém, Salomão estava querendo dizer o seguinte: primeiro, antes de tudo, antes de você buscar qualquer outra coisa, busque sabedoria. Só depois de ter adquirido a sabedoria, busque entendimento ou discernimento. Não adianta ter entendimento, não adianta ter discernimento, não adianta ter conhecimento, se você ainda não tiver adquirido sabedoria. Não adianta você ter qualquer outro recurso se antes você for uma pessoa sábia. Não adianta você ser douto em alguma coisa, ser especializado em alguma área, se você não tiver adquirido antes sabedoria. Peter Drucker ele vai dizer que não há nada tão inútil quanto fazer bem feito o que não deveria ser feito. Não há nada tão inútil quanto fazer bem feito o que não deveria ser feito. Por isso que às vezes no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nós conhecemos muito, mas não temos sabedoria para aplicar o nosso conhecimento. Então, como diz um ditado popular, para quem só sabe utilizar martelo, qualquer problema é um prego. E você vai pegar o quê? Vai dar martelada. Você vai pegar a sua força bruta para resolver problemas, porque a única coisa que você sabe é utilizar o martelo. Isso é falta de sabedoria. É conseguir olhar para uma dificuldade e saber qual é o direcionamento que o Espírito Santo está me passando. É conseguir olhar para uma situação que nós não temos resposta e ficar calmo, sabendo que o amanhã já é providenciado por Ele. É enfrentar uma situação de calamidade enquanto existem pessoas desesperadas, nós sabemos para onde olhar, isso é sabedoria. É saber que no momento certo nós temos alguém cuidando de nossa história. É saber que no meio de nossa adversidade nós temos um local para olhar.
Por isso que enquanto existiam pessoas atemorizadas no barco, Pedro está falando, se é tu mesmo, deixa que eu vá até você. Por isso que enquanto existiam dentro do barco pessoas pensando, é um fantasma, existia alguém. Eu sei e eu conheço alguém que pode fazer milagres. E se é ele que está aqui, eu posso pedir porque eu vou conseguir passar por cima dessas águas. É por isso que alguém vai dizer, eleve os olhos para o alto, porque de lá vem o socorro. Por isso que o salmista ele tem a sabedoria para onde ele vai olhar. Quando os discípulos estão vendo Jesus subir e ser levado aos céus, enquanto eles estão olhando, e aparece um anjo, o anjo pergunta, por que vocês continuam olhando para lá? Por acaso vocês não sabem que o mesmo que vocês estão vendo subir, há de voltar? Enquanto existiam pessoas naquela cidade, atemorizadas porque o Messias, Jesus Cristo, tinha sido ferido, tinha sido colocado dentro de um cativeiro, morto. Tinha uns discípulos que tinham uma sabedoria, um conhecimento, uma informação que foi revelada por Deus. Esse mesmo que vocês viram subir, ele há de voltar. Nós temos acesso a essa sabedoria. Salomão, quando ele está ensinando isso daqui, ele está ensinando essa passagem aqui com muita cautela, por conta de um princípio básico dele. Se você for ler os versículos anteriores, Salomão ele vai nos ensinar, obrigado, que isso daqui foi uma direção que Davi, o seu pai, tinha passado para ele. Se você puder, abra aí, eu vou ler com você. Provérbios 4, versículo 3. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia. Salomão lhe está falando, o que eu sei hoje, só sei porque o meu pai me ensinou. A capacidade de discernimento que eu tenho hoje, eu só tenho porque lá atrás eu ouvi a direção do meu pai. Eu só consigo viver da forma que eu estou vivendo hoje porque eu tenho um pai que cuida de mim, me ensina, me aponta o caminho e fala, vá por aqui. Quer viver tempos de paz? Quer estar envolto em um turbilhão de situações e ainda assim ter um local para ir? Esteja perto do seu pai. Ouça o que o nosso pai nos diz através do Espírito Santo. Quer estar confortável no meio de uma adversidade? Esteja perto do seu pai. Quer passar por esse tempo de pandemia tendo a certeza que o amanhã vai ser um amanhã diferente? Esteja perto do seu pai. Quer passar por um momento de dificuldade financeira tendo tranquilidade no amanhã? Esteja perto do seu pai. Quer passar por um momento de dor tranquilo? Esteja perto do seu pai. Quer enfrentar uma doença tranquilo? Esteja perto do seu pai. Porque quando a adversidade chega, nós iremos lembrar do que ele nos ensinou. Salomão, ele foi sábio no pedido que ele fez a Yahvé, a Deus, porque ele teve um pai que o ensinava enquanto criança. E aí eu faço uma pergunta retórica para você, não precisa responder. Você acha que o pedido de Salomão para Yahvé, para Deus, para ele ter sabedoria, foi um pedido aleatório? Você acha que, diante de todas as coisas que ele podia pedir, um reino próspero, riqueza, fama, tempos de paz, equilíbrio para que a família dele fosse rei eternamente, diante de todas as coisas que ele podia pedir, nunca ser ferido numa batalha, sempre ter uma estratégia, diante de tudo, o pedido para ser sábio e conduzir o povo, foi um pedido aleatório? Não foi. Salomão, quando ele está diante de Yahvé, do seu Deus, ele está falando, eu vou aplicar aquilo que eu aprendi com meu pai. O que eu quero
me foi ensinado lá atrás, enquanto eu era criança. Salomão ele está dizendo para Deus: se o Senhor me ensinar, eu vou aplicar tudo aquilo que o Senhor me ensinar. Se o Senhor me conduzir, eu vou seguir a sua direção. Se o Senhor for o meu pai e me conduzir como conduziu o meu pai, eu tenho certeza que eu vou ter dias de paz e tranquilidade. Salomão ele está falando para Deus: eu tenho referência. O problema é que quando nós chegamos diante de Deus para fazermos pedidos, para apresentarmos as nossas causas, nós esquecemos porque nós não temos referência. E pedimos mal porque nós não temos tempo de intimidade com o nosso Pai. Tempo para colocar o joelho no chão e falar: eu não vim aqui pedir nada, eu vim aqui para aprender com o Senhor, me ensina. Tempo de se aproximar dele, não porque nós temos problemas nos pressionando, mas sim porque nós queremos a direção que só ele pode nos dar. Salomão ele está falando: se você puder, esteja perto do seu pai. No primeiro capítulo de Provérbios, Salomão diz: o princípio da sabedoria é temer a Deus. Se nós não tememos o nosso Deus, com tudo aquilo que ele pode fazer, nunca seremos sábios. O temor que eu tenho do meu Deus me conduz a me aproximar dele e falar: eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do Senhor. Porque a tua palavra diz: eu temerei homens que podem ferir meu corpo, ou eu temerei a Deus que pode matar tanto o corpo quanto a alma. Então as minhas dores, os meus problemas, as minhas adversidades me fazem chorar, me fazem sentir medo, me faz perder a esperança por um tempo. E é por isso que diariamente eu me esforço para correr para os pés dele falando: Senhor, pela minha força eu não consigo, mas pela sua eu posso. Com o meu conhecimento eu não consigo, mas se o Senhor me direcionar eu posso. Eu sozinho não consigo passar por essa adversidade, mas se o Senhor estiver comigo eu posso. Eu sozinho não consigo chegar no amanhã, mas o Senhor pode providenciar um amanhã diferente. Deus, Ele pode providenciar um amanhã diferente para você, para sua família, para sua casa, para a nossa nação. Deus, Ele pode mudar o amanhã, porque nas mãos dEle há todo o poder. Então, quando você enfrentar a adversidade, o medo, olhe para o alto e lembre que você tem um Pai. É por isso que quando a gente olha a situação de Marta e Maria, a gente compreende que existe alguém que prefere estar aos pés do Pai do que preocupado com os afazeres do momento. Existe uma passagem que nos ensina o que Salomão já tentava nos ensinar. Quando você estiver perto do seu pai, se preocupe em absorver dele tudo o que ele pode te ensinar. Não adianta ir para a oração e levar todos os seus problemas e esquecer de aproveitar um tempo com ele. Não adianta você ir para a oração e apresentar todas as suas enfermidades e esquecer de aproveitar o momento com ele, de ouvir a voz dele. E as nossas orações, às vezes, é um monótono, onde que só nós falamos. Só nós chegamos para ele apresentando problemas e esquecemos de falar: Senhor, fala comigo. Assim como Samuel aprendeu: fala que o teu servo ouve. Me direciona. Se nós aprendermos a ouvir, nenhum cativeiro vai nos manter lá. Se aprendemos a ouvir, nenhuma enfermidade vai nos prender. Se aprendemos a ouvir a voz do nosso Pai, não há força humana que consiga te prender. Não há enfermidade que consiga te prender. Pastor, me prova isso. Lembra de Lázaro,
que mesmo dentro de uma cova, quando Jesus chama Lázaro, venha para fora, Lázaro saiu de lá. Lembra quando chegam para Jesus falando, o teu amigo está muito doente? A referência que dão para Jesus é, o seu amigo está muito doente. Lázaro conhecia a voz do seu amigo. Será que você ainda conhece a voz do teu Deus? Ou quando as adversidades chegam, você perde o equilíbrio? Como alguém que não consegue ouvir a voz dele. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou você não consegue, no meio de toda a adversidade, ouvir a voz dele dizendo, eu sou contigo. Até a consumação dos séculos, eu sou contigo. Ou você não consegue ouvir a voz dele que diz, aquele que edificou a casa sobre a rocha, virá o vento, a tempestade, mas ela não há de cair. Comece a ouvir a voz do teu Deus, do teu Pai, do teu Senhor. Porque a nossa fé, ela consiste em acreditar naquilo que nós não conseguimos enxergar. Mas só é possível ter essa fé quando você consegue ouvir a voz dele. Por isso que enquanto Elias está no meio de uma caverna, vem um forte vento, vem fogo, vem situações externas e o Senhor fala com uma voz suave. Elias consegue ouvir a voz do seu Deus, porque ele sabe diferenciar as coisas que estão acontecendo. Porque as coisas que estão acontecendo do lado externo não mudam o que ele tem internamente. Porque os problemas que os meus olhos enxergam não mudam aquilo que eu enxergo em Deus. A limitação que eu enxergo em mim não muda a capacidade que ele tem de transformar o que eu tenho dentro de mim. E de me levar muito além do que eu posso. Não é pela sua força. Não é pela minha força. É porque o braço forte do Senhor está conosco. É porque o El Sabaote está conosco. É porque Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Messias, é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Senhor. É porque o guarda de Israel, ele não tosqueneja. E é por isso que eu posso crer que amanhã vai ser diferente. Quer ter dias melhores? O princípio da sabedoria é: busque sabedoria. Se você quer buscar sabedoria, comece temendo ao Senhor. E temer ao Senhor é entender que não há nada, não há força nenhuma, não há nenhuma circunstância que seja maior do que Ele. Temer ao Senhor é eu entender que a minha vida está nas mãos dEle. E se eu temo a Ele, Ele sabe o tempo certo. A minha família está nas mãos dEle. Então, se eu temo a Ele, eu sei que o melhor Ele vai providenciar para a minha família. Temer ao Senhor é saber que a minha vida financeira, a sua vida financeira, está nas mãos dEle. E Ele, como nosso Pai, Ele vai providenciar um amanhã para você diferente. Temer ao Senhor é saber que os meus sonhos estão nas mãos dEle. E se for da vontade dEle, nós iremos viver os sonhos que Ele tem para nós. Temer ao Senhor é saber que Ele tem planos muito maiores do que o meu, muito maiores do que o seu. Comece a ser sábio. Comece a ser sábia. Busca ao Senhor com tudo aquilo que você tem. Se entregue a Ele com tudo aquilo que você tem. Aplique toda a sua energia em conhecer e ouvir a voz dEle.
Aplique tudo que você tem, o tempo que você tem em ter intimidade com Ele. Pegue os recursos que você tem e aplique em conhecê-lo mais. Quando você fizer isso, abre mão da sua força, da sua estratégia, da sua capacidade e confiar naquilo que Ele pode te dar, você vai entender que não há nada que possa tirar a alegria de você. Que não há nada que possa tirar a paz de você. Porque a paz que Ele tem para nós é muito maior. E nós não conseguimos encontrar nesse tempo, nesse mundo. A reflexão que eu quero ter com você é: se nós não tivermos um tempo com o nosso Pai, não saberemos o que pedir. Se não soubermos o que pedir, enfrentaremos dias difíceis. Teremos adversários que nós não teremos estratégias para enfrentá-los. Teremos dores e não saberemos onde encontrar alegria, porque nós não ouvimos a direção que só Ele pode dar. E a nossa alegria é Jesus Cristo. A nossa paz é Jesus Cristo. O abraço que nós mais precisamos no dia de adversidade se chama Jesus Cristo. O conforto, o local seguro que nós precisamos é Jesus Cristo. Porque quando todos ficam distantes, Ele está perto. Quando nós não podemos abraçar ninguém, Ele nos abraça, Ele nos aperta. E como é bom quando a presença dEle inunda o ambiente. Que nós não conseguimos conter as lágrimas. E a gente fica feliz porque Ele está lá. Então como é bom ter intimidade com o nosso Deus. Eu queria orar com você. Você que está nos assistindo. Ao terminar o culto, manda uma mensagem para alguém. Alguém que o Espírito Santo te direcionar. Seja a voz de Deus para essa pessoa. Eu acredito que nós estamos entrando num período final desse tempo que a gente viveu. E que a gente possa valorizar as pessoas que estão à nossa volta. Valorizar os abraços que a gente pode dar. Valorizar aquela conversa, o aperto de mão, o contato, que por mais de 3 meses a gente não pôde ter com todos. Valorize o tempo que você tem com Deus. Reserve tempo para Ele. Nesse tempo de pandemia, a gente percebeu que a nossa ausência no local de oração não era por conta dos nossos problemas, dos nossos trabalhos, era porque a gente estava priorizando coisas que não precisavam ser priorizadas. Então comece a priorizar o tempo que você tem para orar, para ler a Bíblia. Porque acho que a coisa que mais ficou evidente de Deus para nós é que não é a falta de tempo o motivo da gente não ler, da gente não orar. Então, se não é o tempo, está em mim, está em você. Escolha estar em oração. Escolha investir tempo em leitura, em conhecer o teu Pai. Você que pode, feche teus olhos. Deus, obrigado porque o Senhor é um nosso Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido e nos direcionado. Deus, nos ensine para que a gente possa ser bons filhos. Nos ensine para que a gente consiga ouvir a Tua voz. Nos ensine na nossa incapacidade de estar mais perto de Ti. E assim como aquele homem que se aproximou de Ti e pediu para que o Senhor o ajudasse na pouca fé que ele tinha, nos ajude, Pai. Nos ajude na nossa falta de fé. Nos ajude para que a gente possa estar mais
tempo com o Senhor. Nos ajude para que a gente possa realmente ser filhos e não parte de uma multidão que só quer tirar coisas do Senhor. Nos ensine, Pai, para que a gente tenha a capacidade de discernir a sua voz. Nos ensine para que a gente tenha a capacidade de estar em oração, ouvindo a tua direção. Nos ensine para que no momento de adversidade a gente olhe para ti e que a tua paz seja presente em nossa vida. Nos ensine, nos ajude para que olhando para nós o mundo veja a ti. Nos ajude para que no meio da nossa adversidade a gente possa ainda assim louvar o Senhor com os nossos atos. Que o Senhor ache em nós muito mais do que palavras, mas sim atitudes de alguém que te adore. Nos ensine a verdadeiramente temermos ao Senhor. Nos ensine a sermos sábios. Precisamos do Senhor conosco. Precisamos do Senhor conosco. Precisamos do Senhor conosco. E não há lugar melhor do que estar aos teus pés, então nos ensine. Porque nós precisamos do Senhor conosco. Nós precisamos do Senhor conosco nos direcionando. Nós precisamos do Senhor conosco, porque se o Senhor estiver no barco, não há tempestade, precisamos do Senhor conosco. Nos ensine a valorizar o tempo que nós temos contigo, Pai. Nos ensine para que a gente possa compreender que estando aos teus pés nós temos tudo o que precisamos. Nos ensine para que o motivo que nos leva a ti não é pedir coisas passageiras, mas pedir por aquilo que é eterno. Nos ensine para que o nosso momento de oração não seja um momento de pedidos, mas sim de agradecimento por tudo aquilo que o Senhor já fez. Que seja um momento, acima de tudo, onde nós louvamos e agradecemos por termos a oportunidade de estar aos seus pés. Obrigado porque no meio desse tempo nós temos olhado e visto as tuas mãos nos protegendo, nos guardando, nos direcionando. Porque no meio desse tempo nós vimos que o Senhor tem protegido o Brasil mesmo com tudo. Porque no meio desse tempo nós vimos que o Senhor tem nos guardado. E o Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a nossa torre segura. Obrigado porque as tuas mãos têm nos sustentado. Obrigado porque no tempo de adversidade, assim como o Senhor fez com Pedro, o Senhor tem nos colocado em seguro novamente. Oh Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Nos ensine, Pai, essa é a nossa oração, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor nos fez e reconhecendo que o nosso amanhã vai ser um amanhã diferente, porque o Senhor já tem providenciado esse amanhã. Nós louvamos a Ti e Te engrandecemos no nome do Senhor Jesus. Se você pode, aplauda o nome do Senhor o mais forte que você puder.